E aí, pessoal? Você já imaginou como é que uma cidade assim inteira caiu sem nenhum ataque direto? Descubra o incrível relato de Jericó, as lições que estão escondidas e aplique-se esses ensinamentos poderosos na sua vida. Então não perca tempo, venha comigo, vamos começar, vamos fazer a leitura, vamos refletir, vamos tirar insights, porque eu estive lá, eu vi as pedras de Jericó. Bora? Então, deixe seu like, tá? Vamos abrir a Bíblia no capítulo 6 de Josué e vamos ler juntos a Bíblia. E no final eu vou pedir para você compartilhar, vou te lembrar para você compartilhar com quem você ama. Simbora então, olha, vamos ler nessa Bíblia aqui hoje, a nova Bíblia Viva, né? É bem atual, não importa, você vê que não importa o tipo de Bíblia, a mensagem é a mesma. Então vamos lá. Capítulo 6 de Josué. As portas de Jericó estavam muito bem trancadas, porque o povo tinha medo dos israelitas. Ninguém podia entrar nem sair. Disse o Senhor a Josué: entregarei a você Jericó, seu rei e todos os seus soldados. Preste atenção. Todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes acompanharão as tropas, cada um levando uma corneta feita de chifres de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, as tropas marcharão em volta da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as cornetas. Quando os sacerdotes derem um toque forte e longo de corneta, todo o exército gritará a plenos pulmões. Como resultado, o muro da cidade virá abaixo. Então, o exército invadirá a cidade, cada um avançando do ponto em que estiver. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e deu as seguintes instruções: levem a arca da aliança. 7 de vocês levarão as cornetas à frente da arca do Senhor. E ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os guerreiros armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 cornetas perante o Senhor, passaram e tocaram as cornetas. Em seguida vinham os sacerdotes levando a arca da aliança do Senhor. Os homens armados iam à frente dos sacerdotes, que tocavam as cornetas, e o batalhão da retaguarda seguia a arca. Os sacerdotes tocavam as cornetas sem parar. Temos de fazer completo silêncio. Não deem o grito de guerra, não levantem a voz, não saia palavra alguma de sua boca, ordenou Josué. Até o momento em que eu diga a vocês: agora gritem! Então vocês gritarão. Nesse mesmo dia, a arca do Senhor foi carregada ao redor dos muros da cidade, dando uma volta completa. Depois, todos se reuniram no acampamento e passaram a noite ali. Josué levantou-se na manhã seguinte, ainda bem cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes levaram as 7 cornetas e iam à frente da arca do Senhor. Eles iam andando e tocando as cornetas sem parar. Os guerreiros armados iam adiante deles, e o restante dos homens iam na retaguarda, seguindo a arca do Senhor. No 2º dia, rodearam novamente a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram por 6 dias. Na manhã do 7º dia, bem cedo, saíram de novo, só que desta vez rodearam a cidade 7 vezes. Somente neste dia, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, quando os sacerdotes deram um forte e longo toque de corneta, Josué falou ao povo: gritem! O Senhor entregou a cidade em nossas mãos. A cidade, com tudo que nela existe, será destruída, menos a prostituta Raabe e todos os que estiverem na casa dela.
visto que ela protegeu os nossos espiões. Ouçam bem, não peguem coisa alguma da cidade. Obedeçam, porque do contrário cairá uma terrível desgraça e maldição sobre o acampamento de Israel. Toda a prata e o ouro, bem como os utensílios de bronze e de ferro, deverão ser dedicados ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro do Senhor. Assim, quando os israelitas escutaram o toque das cornetas, gritaram a plenos pulmões. De repente, os muros da cidade vieram abaixo. Os israelitas então entraram por todos os lados da cidade, cada qual avançando do ponto em que se encontrava, quando os muros caíram. Destruíram tudo o que nela havia. Os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os bois, as ovelhas e os jumentos, tudo que nela havia. Mas Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: tratem de cumprir o que prometeram. Vão e libertem Raabe e todos os que estiverem com ela. Então os jovens espiões obedeceram e tiraram da cidade Raabe com seu pai, a sua mãe, seus irmãos e os outros parentes dela, bem como os bens deles. Eles ficaram alojados fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram então a cidade, queimando tudo o que nela havia, menos o ouro, a prata e os utensílios de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor. Assim, Josué salvou a prostituta Raabe e os parentes que estavam com ela na sua casa. Eles vivem até hoje entre os israelitas. Isso foi feito porque Raabe protegeu os espiões que Josué havia enviado a Jericó. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento: maldito seja o homem diante do Senhor, que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Ele preveniu que, quando fosse feito o alicerce, o filho mais velho do reconstrutor morreria. E quando fossem colocadas as portas da cidade, morreria o filho mais moço. Assim o Senhor estava com Josué e a sua fama começou a se espalhar por toda a região. Uau! Nós lemos esse capítulo 6 de Josué, que narra assim a dramática queda de Jericó, né? A primeira cidade que foi conquistada pelos israelitas na terra prometida, sob a liderança de Josué. A gente viu que Deus instruiu Josué assim com um plano muito peculiar, né? Olha que incrível, gente. O povo deveria marchar ao redor das muralhas da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Mas no 7º, olha o 7 aí de novo, sempre aparecendo nos nossos vídeos. 7 é o número da plenitude de Deus. Aí eles tinham que marchar 7 vezes no 7º dia. Uau! E ao toque da trombeta e ao sinal gritar para que as muralhas desabem. E elas desabaram milagrosamente, permitindo a entrada na cidade. E Raabe e a sua família, né, foram poupados por causa da promessa e da fidelidade e da aliança que ela fez com o eterno Israel através dos 2 espias, né? Gente, olha, que história incrível, né? Quando a gente observa. E aí, que lições a gente pode tirar desse capítulo para aplicar em nossa vida? Primeiro, de cara, gente, obediência à direção de Deus. Ele sabe de todas as coisas. A gente viu que Josué e os israelitas mostraram, assim, fé ao seguir as lições, as instruções de Deus, mesmo quando elas eram, assim, completamente ilógicas do nosso ponto de vista humano. Imagina ficar uma vez por dia, roda para lá, depois roda e para, depois roda e para, 6 vezes, gente. O que passava pela cabeça deles assim? Meu Deus, quando é que a gente vai guerrear? Quando é que a gente vai entrar nessa cidade? O que nós pensaríamos se nós estivéssemos lá? Hoje Deus está nos dizendo que a gente precisa confiar nele. Mesmo quando o plano dele parece assim incompreensível para a gente. Totalmente, né?
Gente, olha, quero mostrar para vocês esse livro aqui. Esse livro mostra muitas histórias também de falta de entendimento da nossa parte. Porque a gente pergunta assim, por que Deus? Por que o Senhor me permitiu passar por essas situações? Não foi apenas uma mulher que fez esse questionamento a Deus, mas várias. A minha história, que também faz parte desse livro, foi apenas assim uma delas, e eu mostro assim a minha total dependência de Deus. Quando você lê esse livro, você vai ver eu seguindo o plano do Senhor e as estratégias que Ele me deu à risca, da mesma maneira que nós acabamos de ler aqui no capítulo 6. E depois disso, Deus me levou 9 meses depois para passar 30 dias em Israel, na total dependência dEle. Ele foi meu guia. Aqui eu conto essa história, porque se a gente confia, as coisas acontecem. E é incrível, gente. Tá aqui. Bom, vamos voltar à Bíblia, porque a gente também leu aqui sobre unidade, sobre perseverança, porque a marcha ao redor da cidade exigiu persistência, paciência e uma coordenação de todo o povo, né? Isso significa que os resultados, eles vêm quando o povo de Deus está unido em obediência. Isso é incrível, né? A gente viu também a salvação da Raabe, mostrando que Deus é fiel, né, para aqueles que confiam nele e guardam a sua palavra, porque Deus é fiel, gente. Nós não somos, mas Deus é. E a gente viu que a guerra não é nossa, mas é de Deus. A queda de todas as muralhas de uma só vez deve ter sido assim algo surpreendente para todo mundo que estava lá. Tanto para os israelitas que estavam do lado de fora, quanto para todos os cananitas que estavam do lado de dentro. Deve ter ficado todo mundo de boca aberta. Né? Porque esse foi assim inteiramente um ato miraculoso de Deus. E aí a gente vê que a nossa maior arma é a fé, gente. Pois é Deus que luta a nossa batalha. E aí o que a gente pode assim, refletir, o que a gente pode extrair desse capítulo para a gente criar insights? Será que você está disposta a obedecer a Deus em áreas assim da sua vida, onde o plano dele, entendeu? É assim, tão desafiador, tão absurdo, que é contra qualquer lógica humana. Será que você está disposta? Pensa nisso. De que forma também a história de Raabe faz com que você confie na misericórdia de Deus? Ela nem conhecia ele, mas ela confiou só de ouvir falar. A gente nem consegue alcançar isso, né? Então, mais uma pergunta. Que muralhas na sua vida você precisa entregar para Deus derrubar? Quais são essas muralhas? Isso é forte, né? Anota, escreva. Vamos começar com Deus? Ai, Pai, eu só tenho que te agradecer, Pai. Primeiro, obrigada por me permitir conhecer a cidade de Jericó, andar por aquela terra das palmeiras, subir as montanhas, subir de teleférico, ver a árvore de Zaqueu, ver tantas coisas ali naquela cidade que é uma das mais antigas do mundo, se não for, pelo menos é uma das mais baixas da terra, Pai. E ela era tão famosa por suas muralhas impenetráveis até o que o seu povo chegou com os chofares, que são as trombetas de chifres de carneiro, né, Pai? Que antes eram usadas para cerimônias religiosas e aí foram usadas na guerra. E o povo obedeceu às suas instruções para marchar ao redor das muralhas, o que era um ato assim tanto simbólico quanto profético.
mostrando a submissão do povo de Israel à tua vontade, Pai. Ai, Senhor. Tanto é que ainda hoje, ainda tem cientistas, ainda tem arqueólogos que continuam, depois de séculos, ainda debatendo o que foi que aconteceu para que aquelas muralhas ruíssem, caíssem. Mas a Bíblia atribui claramente ao teu poder milagroso, Pai. E a forma como tudo foi feito, não existe outra explicação plausível, por mais que essas pessoas queiram negar o teu milagre, Pai, não existe. Ó Senhor, muito obrigada por tudo. Gratidão, Deus, por nos contar e nos deixar todas essas histórias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O comandante do exército do Senhor, aquele a quem Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Amém, Pai. É isso aí. Vamos em frente? Se você esqueceu de deixar o seu like, pode deixar agora. E compartilha, gente, com uma pessoa que você ama. Pensa nisso. Amanhã tem mais. Beijo no seu coração. Fui. Tchau.